Oi, gente, muito boa tarde. Nosso GE tá no ar nessa segunda-feira. Teve show da Shakira no fim de semana, mas que isso? Os colorados só querem saber deste som de Alejandro, o cara deste jogo, dessa vitória do Internacional, 2-0 no Fluminense, no Beira-Rio. E essa vitória, gente, já vou começar mostrando a classificação do Brasileirão, porque essa vitória aí do Inter deu uma mexida, tá? Olha só, o Inter subiu para a 12ª posição, tá à frente do Grêmio, passou o tricolor por conta dos critérios. E aqui, do 8º até o 17º, gente, tá tudo embolado nessa classificação. Para este papo, eu chamo ele, Maurício Saraiva. Vem dançando, Alejandro, né? Vamos deixar assim. Vamos poupar as pessoas disso, né? Ô, Maurício, boa tarde pra ti, mas assim, Alejandro agora vai? O Alejandro é o jogador mais barato do elenco. Você se deu conta, você que é colorado, que o Alejandro é o jogador mais barato do elenco? Você vai ver que no jogo de ontem, ele participa do primeiro gol, ele faz o segundo gol. E por que eu tô dizendo que ele é o jogador mais barato do elenco? Porque comparado ao que ele está entregando, ele recebe menos do que entrega. E ele fica mais barato ainda comparado ao seu reserva, o Borré, que recebe muito mais do que entrega. O Alejandro hoje é titular porque ele cavou essa titularidade no campo. Ele demorou para entrar em forma, ao longo da carreira teve problemas com sobrepeso, no Internacional chegou à sua forma e começou a dar essa resposta. Ou ele está fazendo assistência, já tinha acontecido contra o Botafogo, ou ele faz golo, como diria a minha avó, que ele acaba de fazer contra o Fluminense no 2-0. Bom, outro cara desta partida, desta vitória, é Bernabei, o lateral, que está indo muito bem lá no setor de ataque. A gente vai conferir sobre ele agora. No embalo de Bernabei. Dale. Aê! Golaço do Bernabei, o Inter tá fazendo 1-0. O Inter dança pra se esquentar. Todo esse friozinho, essa vitória aqueceu o coração, papai. E pra dar outro ritmo pro time no Brasileirão. Aê! Gelado no Beira-Rio. Tá chegando o inverno, gurizada. Vamos se aquecer, não podemos passar frio, hein? Toca, manta, boné e cavalinho. Se bem que nem todos precisavam. E diz uma coisa, manga curta, esse frio chegou, não tá com frio, cara? Não tô com frio. Eu tô assim, eu tô aquecido pro jogo, né? E afiados, até no palpite do placar. Eu vou dar assim, ó, uns 2-0, assim, ó. Tá feito, Carreto, né? É o que eu quero. O Inter tá fazendo 2-0 a 4 minutos da etapa complementar. Antes do jogo, o torcedor ainda se mostrava desconfiado. Ó, 4h58 da tarde, jogo 6h30, e lá no fundo o ônibus chegando. O torcedor colorado tá aqui presente para acompanhar essa chegada da delegação do Inter, a enfrentar o Fluminense. Por isso que caminho em campo, Não era por menos, vinha de uma sequência de 3 jogos sem vencer no Beira-Rio pelo Brasileirão. Tem que o time fazer pra voltar a ganhar no Beira-Rio, assim. Cara, eu acho que é vergonha na cara do jogador, meu. Hoje tem que ganhar. Ainda mais perto da zona do rebaixamento, né? Não tem como deixar. E dessa vez, o Inter não deixou escapar a vitória. O Bernabei, Alejandro... Vai marcar um gol, Fábio pegou, voltou, gol! E as defesas do Antony. E outra vez, Antony tá fazendo a defesa. Um 2-0 que esquentou de vez o domingo colorado. Por sorte ganhamos o jogo, os jogadores, a torcida hoje estão felizes. 3 pontos conquistados e 3 situações para se comemorar. Bernabéu agora é o artilheiro do Inter na temporada com 6 gols ao lado do Borré. O Inter volta a vencer no estádio Beira-Rio e consegue se afastar um pouco do Z4. Sobe para 12º lugar com 17 pontos. O que faz torcida e time voltarem a ter uma sintonia, embalados no mesmo ritmo, uma mesma dança. Essa é mais fácil pro Maurício dançar. Eu vou poupar assim, o telespectador nisso, tá? Ô, Maurício, mas olha só, vamos falar do Bernabei. Bernabei que tá muito bem, numa fase artilheira. Mesmo número de gols aí, empatou com o Borré e mais do que Alan Patrick. Bom, o Alan Patrick, que ficou no banco por justiça, porque tá jogando pouco, foi pro banco. Então, a liderança, e aqui é que eu quero falar do Bernabei, a liderança do Bernabei começa a se estabelecer diferente da do Alan Patrick,
que eu sempre questionei, porque é um jogador técnico, mas não é aquela liderança da empolgação. O Bernabé, pela atitude, empolga muito e está virando sem braçadeira a liderança. E o Antony, que foi citado também na reportagem do Matheus, o Antony é um jogador que se recuperou numa hora essencial que se recuperasse. Dá uma olhada nas defesas que ele fez no jogo de ontem, quando já está 2-0. Esta bola poria com gol o Fluminense de volta ao jogo. E o Antony faz uma defesa que você percebe nesse ângulo, Cacau, que não bate no corpo dele, ele leva o braço. Ele leva o braço para defender. E a outra defesa de fora da área, no chute do John Kennedy, não tem 2 minutos depois disso. São 2 momentos em que o Antony sustenta a vantagem do Inter, mantém o controle do Internacional no jogo. Não estou dizendo que ele vira titular no lugar do Rocher, mas a entrega dele ontem foi positiva. Dá uma segurança a mais, né? Olha só, e a chegada dos jogadores ontem no Beira-Rio teve uma surpresa. O Inter resolveu dar um gostinho da nova camisa. Olha aí, o pessoal se apresentou no Beira-Rio usando a camisa branca de manga longa com detalhes que fazem referência à camisa usada há 20 anos, em 2006, quando foi campeão mundial contra o Barcelona. Atrás, o número 9 e o nome de Fernandão, em homenagem ao ídolo e capitão dessa conquista. Lançamento oficial vai ser na sexta-feira. E na quarta, gente, tem Inter de novo em campo. Vale título, vale taça, é a Recopa Gaúcha contra o Brasil de Pelotas, jogo único no Bento Freitas. Quem ganhar, leva ao vivo com imagens em ge.globo.rs e GZH. O Grêmio volta a campo amanhã para falar de Sul-Americana, jogo importantíssimo contra o Riestra, fora de casa, na Argentina. A nossa Victoria Rodrigues está chegando ao vivo com as informações. Vicky, boa tarde para ti. Boa tarde, Cacau. Boa tarde para ti, para o pessoal de casa. Exatamente, mais uma vez o técnico Luiz Castro vai ter que fazer ajustes em relação à equipe, viu? Isso porque o Grêmio confirmou ontem que o volante Nardoni acabou lesionando a coxa esquerda na partida contra o Atlético Paranaense e deve desfalcar o time aí por pelo menos 3 semanas. Além dele, o capitão tricolor Arthur e o atacante Amuso seguem lesionados e também são desfalques na equipe. Por outro lado, o zagueiro Vieri e o goleador Carlos Vinícius, que não atuaram na última rodada do Brasileirão, vão estar novamente à disposição do técnico Luiz Castro. O Grêmio, depois de uma verdadeira maratona aí na América Latina, voltou para Porto Alegre e realizou o último treino aqui no CT Luiz Carvalho na manhã de hoje, antes de viajar para a Argentina agora pela tarde. E, Cacau, para fechar, uma curiosidade, viu? A partida de amanhã vai ser no estádio do São Lourenço, porque o estádio deportivo não atende aí as condições mínimas exigidas pela Conmebol. Qualquer novidade, qualquer coisa nova, eu te chamo, Cacau. Volto contigo. Obrigada, Vicky. Combinado, então. Qualquer coisa, dá um grito que a gente vai para aí de novo. Ô, Maurício, agora falando do Grêmio, um jogo que não dá para perder amanhã, né? E tem que encerrar um jejum longo. Passamos no sábado de 100 dias sem vitória fora de casa. Passamos Grêmio Futebol Gaúcho, tá? E aqui na classificação você vai ver que o Grêmio, com vitória amanhã, sustenta muito fortemente a independência para classificar. Qualquer outro resultado faz o Grêmio dependente do que aconteça em volta dele. Então, vencer num campo que é neutro, o Riestra já não tem torcida. Estádio São Lourenço é quase casa do Grêmio. É, só lembrando que classifica direto só um, o segundo vai para repescagem, né? Isso. E aí, falando agora do Atlético Paranaense, que foi no sábado, é como tu diz, copo meio cheio, meio vazio? Foi exatamente isso, porque o resultado foi um resultado bom. Quando você imagina jogar futebol lá, onde não se joga futebol porque o campo é impraticável, você vai ver que pontuar tá legal para a situação do Grêmio, que não vai ser campeão brasileiro. Expulsões. Aqui põe o Grêmio no jogo e poderia colocar o Grêmio, inclusive, mais corajoso, depois desfazendo a formação original de 2 volantes e 3 zagueiros. O Luiz Castro não desfez, tá? É a expulsão do Esquivel, que você tá vendo com o cotovelo no enamorado, que não devia ter saído no intervalo e o treinador tirou. O Grêmio teve 2/3 da partida com um jogador a mais e nem isso fez com que o treinador fosse mais ousado na tentativa de ganhar para encerrar esse jejum que passa de 100 dias. Há uma segunda expulsão, a segunda expulsão é bem no finalzinho do jogo, é a do Riquelme, e essa não muda nada no cenário da partida. Tá. O Atlético não se beneficiou, o Grêmio não teve prejuízo, então resultado bom e o desempenho de novo não foi bom. O Grêmio se repetiu em performance fora do ideal. Bom, o Atlético, né, o técnico do Atlético Paranaense, o Odair Hellmann, que já esteve aqui pelo Rio Grande do Sul, né, ele deu uma declaração no final do jogo falando sobre a questão do jogo estar mais retrancado, do estilo que foi colocado em campo do Grêmio. Vamos conferir. Aproveitar também
porque eu sou da aldeia lá do Rio Grande do Sul, né? E esse rótulo saiu de lá, que foi por terra, com a minha volta agora para o Brasil. Mas eu só queria ver, há uns anos atrás, lá em 2019 ou 20, por exemplo, que se o Papito colocasse 3 zagueiros, 2 volantes e empatasse o jogo fora de casa com um jogador a mais desde os 30 minutos, se o pescoço dele não ia ser cortado na beira da estrada. E o Papito que é retranqueiro. Ele falou ali questão de ser retranqueiro, como ele foi muito chamado quando esteve aqui no Inter, né, Maurício? Cacau, pode não ter sido a intenção, e conhecendo o Odair, tenho certeza que não foi a intenção dele, mas abre a guarda a fala do Odair para parecer xenofobia. Tipo, pouparam porque o cara é estrangeiro, comigo sou brasileiro, o pau cantou. Então eu quero dizer que a mim, pessoalmente, incomoda os dois extremos. A xenofobia, que é a partir do princípio de que o cara, por ser estrangeiro, é ruim. E o vira-latismo, que é a partir do princípio de que, por ser estrangeiro, o cara é bom. Amigos e amigas, o cara é bom porque é bom. Ruim porque é ruim. E não pelo lugar onde nasceu. Simples assim. E olha só, o auxiliar técnico do Grêmio, o Vitor Severino, que comandou o time no sábado porque o Luiz Castro estava suspenso, respondeu o Odair. Primeiro, ele deixou a entender que o técnico Odair gostaria de estar trabalhando em outro clube. Já na segunda parte, na segunda postagem, ele foi mais incisivo, citou as campanhas recentes em que o técnico do Atlético fez parte e, ironicamente, sugeriu que ele pedisse um aumento salarial. Melhor o Severino fazer o trabalho dele, mas ele faz o que é liberdade de expressão. Parabéns ao Severino, você acha que isso que ele tinha que dizer, né? Pois é, mudou o ano, quem sabe pede um aumento aí, tudo vale, né? Obrigada, Tamaurício, bom sala pra ti, tchau. Ó, gente, a gente vai para um rápido intervalo. De volta, e na Série B, o Juventude ficou no 0-0 com o Atlético Goianiense fora de casa. Isso que o Atlético errou 2 pênaltis, tá? O primeiro, o goleiro Jandrei derrubou o Marrone na área. Aí é pênalti, né? O Gustavo Coutinho foi bater e o Jandrei defendeu. Mas não valeu porque ele se adiantou. Juizão mandou voltar e lá foi o Gustavo Coutinho outra vez. Errou de novo, agora chutou na trave. Uma loucura, gente. Na Fórmula 1...